Preciosos irmãos, estamos muito felizes e agradecidos a Deus por sua bondade, pelas suas preciosas misericórdias que Ele dispensa a cada momento ao nosso favor, e também muito agradecido a Deus por Ele ter nos dado um profeta nessa hora em que nós estamos vivendo. E eu fico felicíssimo em dizer a vocês o quanto me sinto privilegiado de ter tido a oportunidade de conhecer esta mensagem do sétimo anjo de Apocalipse 10:7, Malaquias 4, Mateus 17:11, e lembrando que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Eu quero ler uma escritura que está em Amós, no capítulo 3, no versículo 7. Diz assim: certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar o seu plano a seus servos, os profetas. E eu estou aqui aproveitando, para partilhar com vocês estes testemunhos maravilhosos de pessoas que caminharam com o nosso profeta e que são testemunhas ocular de tudo que a gente vê dentro das mensagens, esses sinais maravilhosos que Deus operou através desse ministério tão sobressalente do Espírito nesta hora. E nos sentimos seguros em poder relatar através destes que estiveram ali quando as coisas estavam acontecendo, quando as coisas estavam tomando lugar. Nós tivemos aí o testemunho muito sobressalente do pastor P.R. Green, e terminando aqui o seu testemunho, ele nos diz que ele teve o privilégio de viajar, eu diria, pelo mundo afora, 135 países. Ele praticamente viajou o mundo, foi para toda parte. Ele voou aproximadamente 3 milhões de milhas. Isto corresponderia a 4.500.000 quilômetros. E testemunhando as pessoas, e como ele disse que o propósito que Deus teve em sua vida foi de ser uma fiel testemunha de tudo o que Deus fez e que ele testemunhou nesse ministério tão especial, tão maravilhoso que Deus nos deu. E ele diz assim, que a comissão dele, ela está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 20, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ele diz, eu não sou um grande pregador de mistério, eu não sou um mestre, o meu ministério não constitui de experiências que não seja com o mensageiro desta era. E através disso, ele tem nos transmitido estes testemunhos maravilhosos que ele nos transmitiu. E eu
quero salientar isso, porque isso aqui para mim foi muito impactante. Ele diz assim que o irmão Branham, ele era um homem, exatamente como Elias era um homem. E a Bíblia nos diz claramente que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós somos. E, no entanto, orou e os céus conteve as chuvas durante 3 anos e meio. E depois orou novamente e os céus derramaram as chuvas novamente. E o mesmo nós podemos dizer acerca de William Branham, que veio no espírito e virtude de Elias. Aliás, esse espírito, ele vai ser usado 5 vezes. Ele usou em Elias, ele usou em Eliseu, ele usou em João Batista, que veio também no espírito e virtude de Elias, o precursor da primeira vinda de Cristo, e ele usou agora no ministério de William Marion Branham, e no mesmo espírito de Elias, e vai utilizar novamente aquele mesmo espírito que estava em Elias, porque Elias e Moisés são as 2 oliveiras de Apocalipse 11, que virão para pregar para o povo judeu o mesmo evangelho que Deus tem nos dado nesta hora em que nós estamos vivendo. Pois dali eles tiram os 144.000, que são os eunucos que vão servir a noiva durante o reino milenial. Então ele diz, ele foi um homem dotado de Deus, como a Bíblia se refere a isto, que era amado por Deus e em quem Deus tinha muita confiança e foi um exemplo para nós. Está explicado por que ele usa esse espírito de Elias 5 vezes. E 5, lembrando, é o número da graça. Ele tinha, diz o nosso precioso irmão pastor Peregrin, ele tinha caráter para lidar com a palavra falada. E enquanto nós não tivermos este mesmo caráter, nós nunca teremos capacidade para falarmos a palavra falada. Porque, sem caráter, alguns de nós, com este poder, iríamos falar para o outro deixar de existir. Algumas pessoas dizem que não há diferença entre Jesus e o irmão Branham, mas existe uma diferença. Apesar deles ser tão parecido, um ministério tão idêntico ao de Jesus, todavia, Jesus, nós sabemos, nasceu de uma virgem. Mas o nosso profeta, ele não nasceu de uma virgem. Jesus, ele não precisou de um Salvador. Ele era o Salvador. E o nosso profeta, ele precisou de um Salvador. Jesus nunca disse, assim diz o Senhor. Ele disse, eu vos digo. As pessoas poderiam confundi-lo com Jesus, porque esta foi a vida que ele viveu. E se o Espírito de Cristo está em nós, é o que as nossas vidas devem ser. Chegamos ao ponto em que as pessoas possam ver somente a Jesus.
pois este é o maior anelo dos nossos corações nesta hora, sermos como Jesus. E que Ele nos conceda a graça para que a cada dia nós cresçamos nesta estatura completa do varão perfeito, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu quero, nesta oportunidade, eu quero continuar relatando-vos alguns testemunhos maravilhosos que nos foram legados por estes homens que estiveram ali tão próximo do nosso profeta. Eu quero falar aqui uma coisinha, salientar, porque infelizmente a gente não tem o tempo para poder transcrever ou dizer a vocês as mesmas coisas que eles disseram. Então, eu fui separando um pouquinho de cada um desses personagens, né? Aqui nós temos Maurice Ungren, e ele fala aqui acerca da sua experiência com o nosso profeta e a sua família, né? Inclusive uma família de Asafs, que estavam ali com a incumbência do devocional, né? E ele relata aqui que na sua experiência com o nosso profeta, seu primeiro contato, quando ele estava ali na igreja, ele foi chamado para cantar. E por incrível que pareça, ele cantou um hino que o nosso profeta ama demais da conta, que é Que Bela História. E ele, de fato, ficou assim, um tanto apreensivo, pois o púlpito ele estava tomado de muitos pastores que ele não conhecia. E grandes homens de Deus estavam ali, né, para participar daquela reunião. Foi exatamente durante aquele período em que a coluna de fogo foi fotografada por sob a cabeça do nosso profeta William Branham. E nós temos esse quadro e as pessoas se escandalizam com tão poucas coisas, ou, na verdade, coisas que eles deveriam se escandalizar. É aquele velho ditado, né? Às vezes estão aí coando um mosquito, é o adágio popular, e engolindo um camelo, né? Mas não vamos entrar no mérito disso, porque eu quero mostrar para vocês o perfil, o caráter deste homem que Deus chamou, comissionou, revestiu, encheu com o seu precioso Espírito Santo, doutor, doutou ele para ser o seu profeta para a era na qual nós estamos vivendo. E ele diz que quando o irmão Branham foi para o púlpito e ele começou a falar, a primeira coisa que ele fez, a primeira referência que ele citou foi reconhecendo o zelador. Tantos pastores, homens de Deus importantíssimos, e, no entanto, ele fez menção do zelador, citando essa pessoa antes de iniciar o culto. E ele disse, eu pensei, aquilo chamou muito a sua atenção, como chamaria provavelmente a minha, quem sabe a sua também, não sei. Mas ele diz assim, eu pensei, que tipo de compostura para um ministro é essa? Com um ministro sentado por toda a plataforma. E agora ele começa a falar e faz menção
deste zelador. Isso é para mostrar que ele não só pregou, mas ele viveu tudo aquilo que ele pregou. Nós estamos frisando isto e sempre lembrando o quanto nós necessitamos desta maravilhosa graça do Senhor para vivermos. Não basta apenas sermos ouvintes da palavra de Deus. Nós precisamos viver esta palavra. As pessoas precisam ver Cristo vivendo em nós. E foi exatamente isto que as pessoas viram quando tinham contato, quando olhavam, quando conviviam com William Marion Branham. Um homem que vivia aquilo que ele pregava. Aqui está uma das frases que nós temos aqui destacada. Ele diz assim: jamais pense que um homem está acima do outro. Não, Senhor, não importa quem ele seja. Se ele é somente um companheiro velhinho, pintando faixas na rua, ou se ele é um Billy Graham, não importa quem ele seja. Se ele é um servo de Deus, respeite-os de forma igual. Igual. Todos eles, exatamente o que São Tiago diz, que nós não devemos, fazermos acepção de pessoas, porque o nosso Deus não faz. Às vezes nós nos julgamos melhores do que o Beltrano, do que o Ciclano. Mas se você quer saber, nós não somos melhores nem do que aquele bêbado que está caído lá na calçada com mosca na sua boca. Por quê? Porque nós sabemos que a única diferença é que Deus tem as suas mãos de misericórdia por sobre as nossas vidas. E se em algum tempo Ele tirar suas mãos de misericórdia de nós, nós vamos ser pior do que aqueles que estão naquela condição, que nós desprezamos às vezes. Mas aqui está o nosso profeta falando, não importa quem ele seja, se ele é um servo de Deus, respeite-o de forma igual a todos eles. Não tenha um acima do outro. Os favoritos. Nós não temos isso. Não façamos isto. Não respeite uma pessoa acima da outra. Deixe todos no mesmo nível. Então, eu penso que isto aqui é um princípio que nós podemos ver muito assim, claro, na vida de William Marion Branham, profeta de Deus. O irmão Branham, o irmão Maurice Ungren, ele diz assim, o irmão Branham era um nazireu, no sentido de que ele foi separado e de que ele foi repreendido pelo Senhor, recomendado para não fumar, beber. Ele foi como um nazireu. Eu olho para todos os eventos que ocorreram na sua vida e todos eles estão falando do seu ofício, estão falando do seu chamado. Este irmão está dizendo o que ele viu no nosso profeta. Ele tinha aqueles olhos profundos que sondavam e viam através de você. Eu penso que ele era uma pessoa muito simples. E é isto que eu quero chamar
a sua atenção é para esta simplicidade. Deus é simples. Deus se esconde na simplicidade, se revela na simplicidade. Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos ver ali Deus encarnado e, no entanto, tão simples, tão singelo. E ele, por diversas vezes, disse, agradecendo a Deus, que ele ocultou estas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelou para quem? Para nós, pequeninos, pessoas simples. E aqui está ele destacando isto na pessoa do profeta. Ele falava da sua própria natureza. Eu acho que ele tinha um temperamento melancólico. Eu creio que ele era uma pessoa muito intuitiva, muito sensível. Ele foi feito para ser espiritualmente sensível, com toda certeza. Um profeta não é um profeta porque a gente diz assim, você é um profeta. Não. Um profeta nasce profeta. Ele vem com a constituição de um profeta. Ele viveu todo o tempo em dois mundos. A maior parte do lado do outro mundo, que nos é muito difícil de entender. Mas nós vislumbramos isto. Havia uma sinceridade nele que era muito impressionante. Ele não tinha que tentar ser humilde. Eu gostei muito disso. Ele não tinha que fabricar esta humildade. Ele não tinha que tentar ser humilde. Aquilo era parte dele. A coisa que fez dele totalmente diferente de qualquer outro foi a unção do Espírito que estava por sobre ele. As pessoas, quando se aproximavam, diz ele, reagiam a isto emocionalmente. Algumas vezes você pensa, sendo o homem como um vaso, será que Deus achou um homem no qual ele podia fazer estas coisas? Ou será que ele preparou um homem para fazer estas coisas? Eu penso que ele preparou um homem para fazer estas coisas, para manifestar estas coisas. Mas o irmão Maurice Ungré, ele diz, provavelmente, ambas as expressões estão corretas. Então, é isto que nós estamos aproveitando através desses programas Sementes de Vida, para vos transmitir, para vos relatar estas coisas maravilhosas que Deus fez através do seu profeta, a mensagem maravilhosa que Deus nos enviou para restaurar a nossa fé de filhos, aquela mesma fé que tiveram os nossos pais pentecostais. Pode que, quem sabe, nesse momento, você esteja me ouvindo pela primeira vez. E eu gostaria que você se inteirasse acerca do que Deus está fazendo nesta hora, através desta mensagem, que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, quando falamos de segunda vinda, não estamos falando daquela que todo olho o verá. Essa é a terceira vinda de Cristo. Nós estamos falando de uma vinda secreta, que o mundo nem mesmo vai ficar sabendo. Ele vai vir qualquer dia desses, qualquer hora destas,
na calada da noite para arrebatar a sua noiva e levá-la à glória com ele. E aí então o mundo vai se perguntar, quando as pragas estiverem caindo, quando as desgraças e os juízos de Deus estiverem sendo derramados por sobre a face dessa terra, eles vão se perguntar, mas não era mister que Elias viesse primeiro e restaurasse todas as coisas? E com toda certeza eles ouvirão, Elias já veio e vocês nem mesmo o conheceram. Vocês nem mesmo se deram conta de que ele passou por nós. Pois é, e nós estamos aí com todos os esforços e nos empenhando com tudo que temos pelo mundo afora, tentando levar esta mensagem ao coração dos verdadeiros filhos eleitos de Deus, porque nós sabemos que quando o último eleito do Senhor chegar e tomar a sua posição no corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, então o arrebatamento acontece. Eu quero aqui também lembrar o que o nosso irmão Douglas, ele disse assim, olha, o irmão Brana era um tipo de homem que sempre colocava os outros em primeiro lugar. Isso nos faz lembrar de quem? De Jesus. Se você quer ser o primeiro, seja o serviçal de todos. Se você quer ser o primeiro, seja o derradeiro de todos. E aqui nós temos um homem que, em tempo algum da sua vida, ele fez questão de ser o primeiro. Muito pelo contrário, ele colocava os outros em primeiro lugar. Ele nunca entrou naquele espírito de competição. Ele sempre queria que os outros se beneficiassem. Ele sempre queria que os outros se sentissem felizes. Em uma ocasião, ele disse para o irmão pastor P.R. Green, ele diz assim, se vocês têm, quando ele lhe perguntou, por que você não ganha, irmão Brana? Por que você não ganha? Ele disse, por que eu ganharia se você tem tanto prazer em ganhar? E eu fico tão feliz de te ver feliz porque ganhou. Então, isso é algo realmente impressionante, principalmente para a hora em que nós estamos vivendo, onde a maior parte das pessoas querem serem vistas, querem ser atração, querem estar em primeiro lugar, querem ser comentadas, enfim, querem estar na mídia, né? Chamando a atenção de todas as formas. Mas esse não foi o espírito que estava no nosso profeta. Ele sempre queria que as pessoas se adiantassem a ele. E o irmão Douglas diz assim, e não havia fingimento nele. Não havia fingimento nele. Ele era genuíno. O irmão Brana sempre foi um cavalheiro e era notória a sua paciência, o amor, a humildade que ele tinha. Claro que, como um homem de Deus, ele foi a própria voz de Deus. Como diz em Amós 3,7, a boca de Deus são os seus profetas. Ele foi a própria voz de Deus para esta hora, para esse tempo, e não há nenhuma dúvida quanto a estas coisas. Disso estamos certos. Não há nenhuma dúvida quanto a estas coisas. Sempre foi esta pessoa singular, esta pessoa simples,
E eu penso que é isto que sempre me atraiu na vida deste mensageiro, deste profeta que Deus nos enviou nesta hora, a sua simplicidade, a maneira singela com que ele procedeu, com que ele agiu. Isto sempre me chamou a atenção, até mais do que os milagres que foram operados no seu ministério. Isto verdadeiramente me trouxe a um posicionamento com Cristo, ao ver uma vida tão rendida, uma vida tão entregue nas mãos do Senhor, para que Ele executasse o beneplácito da sua vontade perfeita por sobre a sua vida. E este foi o William Marion Branham, nosso profeta. Mas eu sei que o nosso tempo aqui já praticamente terminou, então eu vou me resguardar para uma próxima oportunidade em que eu vou prosseguir relatando a vocês esses testemunhos maravilhosos. Mas eu vi que vocês já estão notando que o que eu quero mesmo é chamar a atenção de vocês para este homem que Deus operou, da forma com que operou, e ele se manteve sempre humilde. Este foi o testemunho a uma só voz de todos aqueles que conviveram com William Marion Branham. Que Deus te abençoe, meus preciosos irmãos, que Deus te abençoe, meu amigo, que Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando através desta programação Semente de Vida. Deus vos abençoe.